Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, hoje para uma análise diferente, para uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal, principalmente falando dessa parte de Boys Love. Eu acho que até na parte de música a gente está vendo esse tipo de conteúdo, só que agora a gente vai trazer isso para dentro do Boys Love. A diferença de episódios que nós tivemos em Love Mechanics, o que realmente aconteceu nessa história toda e o que realmente mudou no episódio. Resumidamente, quando saiu ali por volta do 4º episódio da série, ela tá saindo aos sábados, lá na UiTV da Tailândia, e tá tendo distribuição internacional, assim, meio, né, nas coxas, mas tudo bem. Saiu o episódio lá, um episódio, assim, meio bagunçado. Eu não lembro agora se foi o 4º ou o 3º, mas foi um desses episódios. E ele saiu, assim, foi um episódio bem tranquilo, bem calmo, só que os atores principais da série reclamaram sobre como que ficou esse episódio. Eles não gostaram muito da edição de como foi esse episódio e algumas cenas importantes do episódio, segundo os atores, né, segundo o Win e o Ar, falaram que algumas cenas importantes do episódio tinham sido descartadas. Reclamaram, fizeram uma live até acho que com o diretor da série falando, o diretor tava até comemorando o aniversário e tal, e eles entraram no meio ali do negócio para falar com ele. Foi um burburinho, as fanbases fizeram um movimento, né, fizeram um barulho sobre essa questão. E aí o que aconteceu? A própria UiTV anunciou que haveria um relançamento desses episódios, né, do episódio 1 ao episódio 4, com os cortes do diretor, né, com o Director Cut. Então, que do jeito que o diretor queria que os episódios entrassem, eles colocariam, né. A gente teve nesse meio tempo duas cenas que foram expostas nas redes sociais, né, e também lá pela UiTV, para quem até assina o VIP da UiTV, falando sobre cenas que foram deletadas. Não se sabe ao certo o porquê que elas foram deletadas, mas que elas seriam esse conteúdo extra para quem anuncia, né, e para quem paga o VIP da UiTV. Isso causou um certo problema, né? O que não causaria problema com isso, né, meus anjos? Mas, enfim. E aí veio esses episódios aí, está vindo esses episódios com o Director Cut, né, com o corte do diretor. Eles liberaram agora nesta sexta-feira, dia 8 de julho, liberaram então o primeiro episódio do Director Cut. Teve até uma briga porque falaram que ia ser distribuição internacional, mas não chegou para todo mundo. A UiTV não se esclareceu, enfim. A gente vai buscando meios aí que são interessantes para poder assistir. Eu fiz algumas anotações, eu assisti ao episódio, fiz algumas anotações aqui no meu caderninho e vou falar para vocês então o que eu percebi de novidades do episódio, né, do primeiro episódio com a direção, né, com o corte do diretor. Se você que está me assistindo aí assistiu Love Mechanics e entende sobre a série, pode comentar aqui embaixo nos comentários falando de algum corte que você viu, né, de alguma edição que você viu e que eu não falei aqui no vídeo. Também queria deixar dois recadinhos para vocês. Se você chegou até este momento aqui do vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada por aqui. O outro recadinho é agradecer a fanbase do WinAr aqui no Brasil, a WinAr Brasil, que está nos ajudando a assistir, né, que para os fãs que estão acompanhando Love Mechanics, está ajudando a gente a assistir e acompanhar a vida dos meninos. Quero fazer um agradecimento especial para todo mundo que faz parte aí da WinAr Brasil. Primeira coisa que eu anotei aqui no meu caderninho, que o início do EP foi diferente, que o diálogo entre o Mark e o Bar foi diferente. O que eu percebi foi que no episódio 1 a gente já vê o Mark passando mal no banheiro da balada e o Vi vai lá e acode ele. Esse Director Cut mostra uma coisa diferente, mostra um diálogo maior entre o Mark e o Bar e posteriormente que a gente vai ver o Vi ajudando o Mark. Pra quem não
sabe, né, o Mark gosta do Bar, só que o Bar não gosta dele, o Bar tem um cara lá que tá dando em cima dele que ele gosta mais, só que o Mark quer porque quer de todas as maneiras que o Bar goste dele. Mas o Bar fala, ó, você vai perder seu tempo, porque eu não gosto de você, por mais que você goste de mim, eu gosto do outro cara, então você tá perdendo seu tempo. Esse diálogo a gente vai ver um pouquinho mais pra frente no episódio que foi lançado anteriormente. No Director Cut, a gente já vê esse diálogo logo de cara. Ele é repetido também posteriormente no Director Cut, mas a gente já vê logo de cara o porquê que o Mark tá lá no banheiro da balada passando mal. Um outro corte que foi bastante interessante que eu percebi é que a gente não sabe logo de cara que o Mark acaba transando com o Vi e não com o Bar. O Mark, depois que passa mal lá no banheiro da balada, é levado para um quarto vermelho, né, que essa história do quarto vermelho é bem interessante da gente analisar, só que a gente não sabe exatamente quem é que levou ele a esse quarto. No episódio oficial, a gente vê que é o Bar que levou ele pro quarto, só que no momento de transição da cena, a gente percebe que não foi o Bar e sim o Vi. No Director Cut, a gente só vai saber sobre essa mudança, né, de quem levou o Mark pro quarto foi o Vi e não o Bar, quando o Mark acorda na manhã seguinte e vê que ele tá deitado na cama do Vi. Não há essa transição no meio ali da pegação dos dois, que a gente descobre que não é o Bar. A gente vai descobrir isso só depois. Imagina se esse corte do diretor fosse exatamente o episódio oficial. Como que seria um choque pra gente ver isso, né? Foi um choque pro Mark, mas como que seria isso pra nós aqui, fãs, que assistiram a esse episódio e achava que o Mark realmente estava tendo uma relação sexual com o Bar e não com o Vi. E aí no Director Cut a gente fica com essa surpresa. Tem o maior diálogo entre o Vi e o Mark nessa questão do quarto. Eu senti que a cena do quarto vermelho, ela durou um pouco mais do que o episódio oficial. Eu não sei se eu posso falar episódio oficial, mas que o episódio que foi o primeiro a sair, né, o primeiro contato que nós tivemos com Love Mechanics, o diálogo no quarto vermelho é um diálogo mais rápido, enquanto nesse Director Cut a gente já tem um diálogo maior, a gente já tem uma percepção maior. O Vi sai do quarto, acaba tomando uma cerveja e depois volta e ele não sabe o que fazer ali com aquela situação, então a gente tem um diálogo maior entre o Mark e o Vi, a gente achando que era o Bar, né, mas entre o Mark e o Vi ali pra gente entender um pouco essa situação. A cena da piscina, onde o Mark acaba se afundando e fica totalmente com raiva de que ele não conseguiu conquistar o Bar, ela aparece logo de início no Director Cut e depois ela aparece novamente no episódio. A cena da piscina no episódio oficial aparece uma vez só. E uma coisa que é acrescentada na história da piscina é a questão de que o Mark é salvo pelo Vi quando ele tá afundando. Essa cena teria sido deletada do episódio oficial justamente por como o Vi cai dentro d'água, né? No caso, o Win cai dentro d'água. Eles falam que o Win foi chegando para fazer a cena, né? Ele correu de uma parte e pulou na piscina, só que ele acaba tropeçando e ele acaba caindo de mau jeito dentro da piscina. Então você percebe realmente que ele cai de uma maneira bastante esquisita para tentar salvar o Mark lá do fundo. Então essa cena teria sido cortada porque teria se tornado uma cena mais engraçada do que uma cena mais forte, né, mais triste, mas que no Director Cut ela foi mantida. O episódio do Director Cut, ele teve mais de 10 minutos de duração. Acho que foram 13 minutos de duração a mais do que o episódio oficial. Então, para vocês verem como que foi inserida as cenas nesse Director Cut. A cena do Vi falando com o Bar no corredor lá do prédio deles, eu acho que é do prédio deles aquele lugar. Ela no Director Cut, ela é aumentada. O que acontece nessa cena? Eles estão conversando, estão falando do Mark. O Bar falou assim, mas eu não queria ter causado esse tipo de problema para ele, né? Eu não queria ter causado esse desconforto. E a cena é logo
logo cortada. No Director Cut, não, a cena continua, tanto que os amigos do Barry e do Vi acabam se unindo aos dois ali e eles acabam sentando para tomar um refresco, né? Acho que eles estavam tomando um suco, um deles acho que estava comendo alguma coisa. Eles acabam sentando ali na mesa do corredor, né? Daquele refeitório que tem ali embaixo e ficam ali. Aí sim a cena é cortada. Isso no episódio oficial não aparece, os dois conversam, sim, falando sobre o Mark, né? O Barry e o Vi, mas a cena logo de cara ela é cortada, né? Ela não tem essa extensão tão grande quanto teve no Director Cut. Aí agora minha opinião sobre essa versão do Director Cut. A versão do Director Cut nos coloca o Vi como uma pessoa mais abusadora. Não sei se eu posso falar assim, porque, por exemplo, o pessoal da Unhar Brasil nos contou que a novel da série, né, que eu já falei sobre novels aqui, depois eu vou deixar linkado aqui nos cards, que o Vi, ele é um cara mais sem noção, é um cara realmente que não tá muito aí. Aquela cena do quarto vermelho não é uma cena tão fofa quanto a gente imagina. Na novel não é assim. Eles acabaram romantizando um pouco essa situação justamente para não ficar uma série mais pesada do que ela já é. Só que nesse Director Cut a gente percebe que o Vi realmente faz pelo gosto em si, né, para causar esse tipo de problema pro Mark. E logo de cara no episódio oficial a gente fica meio assim, mas o que aconteceu, né? Por que aconteceu daquela maneira? A gente acha mais que o Vi é levado à situação, enquanto no Director Cut ele quer realmente causar um problema. Ele quer realmente causar uma situação desagradável pro Mark. Só que aí depois a gente, né, nos próximos episódios que vier aí de Director Cut, a gente vai perceber que os dois acabam se envolvendo, né? O Vi acaba indo atrás dele, quer de uma maneira estar ali presente na vida do Mark, enquanto no episódio oficial a gente não tem essa percepção assim tanto de que o Vi quer causar um problema. E uma coisa que causa muita discussão entre os fãs é a questão da Ploy, namorada do Vi. A gente logo de cara sofre um pouco por essa situação porque a gente quer que o Vi e o Mark fiquem juntos. Só que eu tenho uma percepção ali de que a Ploy, ela de início, quando a gente não sabe ainda de toda a informação dela, a gente tem um pouco de dó. A gente vai ter um pouco de dó dela ali, da situação que está acontecendo, justamente porque o Vi acaba traindo ela com o Mark simplesmente porque ele quer causar um problema. Só que aí depois a gente vai descobrir outras coisas da menina, né? Só que inicialmente eu senti que nesse Director Cut ele quis colocar ela mais como uma pessoa mais calma, mais tranquila do que propriamente o que ela vai causar depois para o Vi com os problemas que vão vir logo em seguida. Então eu sinto que ele quis dar uma amenizada para posteriormente ele jogar isso para os outros episódios com o seu corte, né? Então eu senti mais ou menos assim. Eu creio que é isso, não quero me estender muito no assunto, porque tem vários detalhes que acontecem ali no episódio, mas ficou bem interessante a gente ver essa visão do diretor, né? Eu não sei exatamente porque o ITV quis cortar cenas ali que seriam importantes, cenas que eu acho que não precisavam ter ficado de fora. Eu acho que o Director Cut ficou tão bem estruturado para que todo mundo possa assistir, e vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos episódios. Vocês assistiram ao Director Cut de Love Mechanics? Se sim, comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Se vocês tiverem mais alguma informação, comenta aqui que eu quero saber de vocês, ok? Gente, até a próxima semana, tchau pra vocês!